Bem-vindo a mais um vídeo do canal Sadio por Natureza. Aqui você terá dicas e informações de como se manter forte e saudável tanto fisicamente como mentalmente, aumentando sua disposição, seu vigor e sua imunidade. Juntos estaremos desvendando os segredos de como beneficiar-se de tudo que a natureza nos proporciona para alcançarmos nosso objetivo de desfrutar uma vida mais saudável. O acidente vascular cerebral foi a principal causa de morte no Brasil em 2022. Mais de 300 mortes ocorreram todos os dias. Cerca de 500 mil brasileiros são diagnosticados com AVC a cada ano. Um derrame pode afetar a memória, a linguagem, o movimento ou a coordenação. O AVC é uma grande perturbação na sua vida e de seus familiares, pois é a principal causa de incapacidade evitável em todo o mundo. Mas há algo que você não sabe. A maioria dos derrames é silencioso. Um AVC silencioso é diferente de um AVC normal? Claramente! É disso que trata o vídeo de hoje. A maioria dos derrames são isquêmicos, com 85% deles ocorrendo quando uma artéria impede que o sangue rico em oxigênio e nutrientes chegue ao cérebro. Os sintomas podem variar dependendo da largura da artéria e da localização do bloqueio. Só uma coisa não muda sem tratamento. Dado um quadro, a área do cérebro onde ocorreu o evento é morta. Portanto, você não pode sentar e esperar que o tempo passe e seus sintomas melhorem quando cada segundo conta em um derrame. Primeiro, porque sintomas atípicos, ou sintomas que as pessoas podem considerar leves, podem se desenvolver rapidamente com danos mais extensos e maiores consequências. Em segundo lugar, uma vez que vários pequenos derrames são uma causa comum de demência, é muito importante ser capaz de reconhecer os sintomas. Também é importante não esquecer uma regra básica. As pessoas que tiveram um AVC devem ser levadas imediatamente para uma sala de emergência. Quanto mais cedo uma pessoa receber o tratamento adequado, melhor será o resultado. Mas como saber se uma pessoa teve um AVC? A primeira característica é que sintomas aparecem de uma hora para outra. Logo a pessoa não sente nada e começa a sentir dor repentinamente. Quaisquer sintomas que apareçam em segundos ou minutos devem ser sinais de alerta. Quais são os sintomas clássicos? Alterações na sensibilidade, dormência dos braços, mãos, rosto e fraqueza em um lado do corpo. Dificuldade em falar, fala arrastada, perda de visão, especialmente quando acomete em região occipital. Um sorriso torto, uma forte dor de cabeça. Dificuldade para engolir, tontura e desequilíbrio. E como reconhecer os sintomas clássicos? Lembre-se da palavra SAMU. S é para sorrir. Faça essa pessoa sorrir e olhar para você. Sua boca está atípica. Um lado não sorri ou metade do rosto fica paralisado. Ela desabou com um sorriso torto. A é de abraço. Peça à pessoa para lhe dar um abraço ou levantar os braços. Um deles é fraco. Isso não pode acontecer, isso é um problema. M é para música. Peça à pessoa que cante uma música ou repita uma frase simples. U é de urgência. Se você notar algum desses sintomas, ligue ou vá para a emergência o mais rápido possível. Não espere, cada minuto é precioso. Portanto, preste atenção aos 10 sintomas a seguir que podem indicar um AVC silencioso. 10º, sonolência. A sonolência associada a um derrame geralmente surge de repente e sem aviso prévio. Ao contrário da fadiga normal causada pela falta de sono ou esforço excessivo, ela aumenta gradualmente com o tempo. Jogar água fria no rosto ou caminhar não melhora essa sonolência. Não importa o quanto você tente acordar, podem adormecer mesmo durante uma conversa. 9ª, náuseas e vômitos. Quando a náusea ocorre como sinal de um derrame, ela ocorre repentinamente e geralmente pode estar associada a tontura ou vertigem, quando você vê tudo girando. Ao contrário, por exemplo, das náuseas causadas por problemas de rotavírus, geralmente não há dor abdominal, diarreia ou fezes viscosas. 8. Convulsões. Alguns casos de AVC apresentam convulsões, que são tremores motores generalizados associados à perda de consciência.
Se um adulto que nunca foi diagnosticado com epilepsia tiver convulsões sem motivo aparente, ele ou ela deve ser levado ao hospital imediatamente porque pode ser um derrame. Sétimo, soluços. Nesse caso, os soluços costumam durar horas ou dias sem motivo aparente. Se os soluços forem acompanhados de outros sintomas, como dormência ou problemas de coordenação, você deve ir ao pronto-socorro. Sexto, dor. Um dos raros sintomas de um derrame é a dor. Uma pessoa pode sentir dor, por exemplo, no rosto, metade do corpo ou membros. A dor pode ser intermitente, transitória ou persistente e pode ser um sinal de outros sintomas debilitantes do AVC, como hemiplegia, que é a perda de força em um membro. Os derrames também podem causar dores de cabeça devido ao aumento da pressão no crânio e rigidez do pescoço associada a limitações de movimento. Quinto, síncope. A síncope é um sintoma comum de um acidente vascular cerebral que pode passar facilmente despercebido. A síncope relacionada ao AVC pode ser difícil de diagnosticar porque os sintomas geralmente se assemelham aos causados por outras condições médicas, como pressão arterial baixa ou desidratação. É por isso que os médicos recomendam procurar atendimento médico imediato se você se sentir fraco sem motivo aparente, especialmente se tiver fatores de risco para derrame, como colesterol alto e diabetes. Quarto, lapsos de memória. A perda de memória é um sintoma comum de um acidente vascular cerebral, mas em alguns casos pode ser o único sintoma. Os sintomas variam de esquecimento leve a formas mais graves, como a amnésia anterógrada, a incapacidade de formar novas memórias após um derrame. Terceiro, tontura. A tontura é um sintoma de AVC frequentemente negligenciado. O aparecimento súbito de tontura não deve ser ignorado e pode indicar a presença de um AVC. Segundo, desorientação. Confusão ou dificuldade em navegar no tempo e no local, como esquecer onde você está ou em que dia da semana você está, também leva diretamente à perda de memória de curto prazo. Muitos pacientes chegam com perda de memória, e uma tomografia computadorizada do crânio pode revelar evidências de um pequeno derrame mais antigo. Detectar o primeiro golpe poderia ter evitado todos os outros golpes. Primeiro, sintomas neuropsiquiátricos. Há relatos de pacientes que apresentam sintomas compatíveis com transtorno bipolar ou mesmo repouso psicótico como único sintoma de AVC. Esses casos devem ser suspeitados se o quadro psicótico se desenvolver repentinamente, principalmente em pacientes mais velhos que não se enquadram no perfil da maioria dos portadores dessa doença. Sintomas de paranoia e alucinações visuais foram relatados. E agora, quais são as 7 principais causas de AVC? Primeira, pressão alta. A pressão arterial elevada por si só aumenta o risco de acidente vascular cerebral 2 a 4 vezes. Segunda, arritmia cardíaca. A principal arritmia que causa um AVC é a fibrilação atrial. Mais de 2 milhões de brasileiros sofrem de fibrilação atrial. E sabemos que a fibrilação atrial aumenta o risco de AVC em até 6 vezes. Portanto, a maioria dos casos de fibrilação atrial é tratada com anticoagulantes. Mas a fibrilação atrial sozinha pode causar um acidente vascular cerebral? Não. Os defeitos da válvula cardíaca ocorrem quando o coração aumenta ou enfraquece, o interior do coração aumenta e um coágulo sanguíneo se forma, que pode se romper novamente e bloquear uma artéria no cérebro. E outras doenças cardíacas, como FOP, forame oval patente, que podem aumentar o risco de acidente vascular cerebral. Terceira, aterosclerose. Este é o acúmulo de placa em uma artéria, como a artéria carótida ou a artéria que fornece sangue ao cérebro. Quarta, fumar. Fumar dobra o risco de acidente vascular cerebral isquêmico e até 4 vezes o risco de acidente vascular cerebral hemorrágico. Isso porque acender um cigarro aumenta o risco de aterosclerose e ruptura da placa, bem como o risco de trombose. Quinta, diabetes. Sim, o alto nível de açúcar no sangue danifica os vasos sanguíneos em todo o corpo, inclusive no cérebro. Sexta, colesterol alto. Tanto o LDL alto, o colesterol ruim, quanto o HDL baixo, o colesterol bom, aumentam o risco de derrame. Sétima, sedentarismo e obesidade. Inatividade física e obesidade estão ligadas à pressão alta, diabetes e doenças cardíacas. Assim,
O risco de AVC aumenta. E qual é a cura para o AVC? O tratamento depende do tipo de AVC e do estágio da doença. As várias atividades incluem: mantenha um peso saudável, faça uma dieta balanceada rica em frutas e vegetais e controle o colesterol, a glicose e a pressão arterial. E então? Gostou desse conteúdo? Foi relevante? Agregou mais valor e conhecimento? Posta aqui nos comentários e inscreva-se no canal. Ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Compartilhe com amigos e parentes para que mais pessoas tenham acesso a esse material. Deixe seu like, assim o YouTube entende que essas informações são relevantes e faz chegar a mais pessoas, para que todos desfrutem de mais saúde. Tenha uma vida plena, enfrente seus desafios com fé, alimente-se corretamente, movimente-se com alegria e ande de mãos dadas com a felicidade. Até o próximo vídeo.